Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Cast, foi episódio número 39. Nesse episódio nós vamos falar sobre as piores maneiras de se utilizar os métodos de treinamento. Se você ainda não entendeu muito bem o que a gente vai falar, eu vou explicar o que é método de treinamento e como é uma boa forma de utilizá-los, mas vamos citar principalmente aqui para vocês as piores formas que as pessoas utilizam os métodos e como que você não cai nesse erro. E para apresentar com vocês aqui este podcast, temos a presença ilustre do professor Vitor Mendonça. Seja bem-vindo aí também, professor. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Cast. Show de bola. Então, assim, nessa pegada que a gente vai falar aqui no nosso podcast, você pode se perguntar que tipos de métodos nós vamos falar. E a gente vai falar um pouco generalista, pegando alguns exemplos de como, por exemplo, drop set, hash pause, agonista-antagonista, pirâmide crescente. A gente vai dar alguns exemplos na prática desses métodos, mas o que a gente vai explicar para vocês são conceitos que se aplicam a qualquer método, tá? Então, isso que é importante. E mais importante que isso é que se você quiser aprender a ciência por trás dos métodos de treinamento, nós temos aqui um patrocinador oficial da Citius que vai poder ajudar vocês. Quem que é o nosso patrocinador oficial da Citius, Vitor? Fala galera, então esse podcast é patrocinado aí pela Citius Play, tá? Para quem não sabe, a Citius Play é uma plataforma de curso, uma plataforma de assinatura anual de curso aí para o personal trainer de sucesso, para você aí que é estudante ou profissional de educação física e quer ser um personal trainer de sucesso. Lá dentro da Citius Play, a gente tem mais de 30 cursos completos aí para você, tá? De diversos conteúdos, tá? Desde conteúdos voltados aí para a área técnica, tá? Então, poxa, prescrição de treinos de HIIT, prescrição de treinos para grávidas, cinesiologia e biomecânica aí, da prescrição de treinos, também voltados aí para a parte de marketing e vendas, tá? A gente vai te ensinar a fazer consultorias online, como prescrever treinos online, como vender o seu serviço de personal trainer, exatamente porque a gente entende que esses são fatores aí fundamentais para você ser um personal trainer de sucesso e, infelizmente, a gente tem pouco conhecimento disso dentro da faculdade, tá? Então a gente traz todo esse conhecimento para vocês ali dentro da Citius Play. E a gente tem um curso completo aí de métodos de treino, tá? Então tudo que a gente vai trazer hoje para vocês aqui, vocês têm aprofundado lá na Citius Play. São mais de 20 métodos que a gente traz para vocês lá dentro da Citius Play lá, exatamente para você realmente entender tudo sobre esse assunto aí. Perfeito, né? Porque você vai perceber aqui ao longo dessa aula que são vários métodos que vão ter excelentes aplicabilidades dependendo do contexto, né? Se você quiser aprender exatamente qual o perfeito contexto para cada um dos métodos que existem, como a gente já falou, são mais de 20, né? Você provavelmente vai precisar de um conteúdo aprofundado de cada um. Então a Citius Play é a melhor forma de você se capacitar. Beleza, Vitor? E se você tá vendo esse podcast aqui logo que ele saiu, dia 22 de agosto aí, você pode pegar uma promoção, tá? 22 de agosto de 2021. A gente vai liberar uma promoção aí da Citius Play, da assinatura anual, tá? Então, para quem não entendeu ainda, a Citius Play é uma assinatura anual. Você faz a assinatura de um ano ali, tem acesso a todo aquele conteúdo e pode renovar essa assinatura aí para continuar com a gente, beleza? E a gente vai fazer uma promoção especial para assinatura anual no dia 22 de agosto de 2021. Isso aí. Perfeito. Gente, então vamos lá, vamos falar de métodos de treinamento agora que o nosso patrocinador já deu a mensagem dele. Vamos falar agora de como que a gente utiliza na prática e quais são as piores maneiras que a gente vê que está sendo feito totalmente errado e muita gente não sabe disso. Primeira coisa, vamos definir aqui o que são métodos de treinamento, porque hoje em dia tudo que a gente fala dentro da parte de treinamento físico, a gente tem que ter uma definição clara para vocês entenderem o que a gente está falando e para a gente ter certeza que a gente está falando da mesma coisa, né? A gente pode começar a falar aqui, você achar que métodos é uma coisa que na verdade não é. Então, basicamente, métodos são aquelas manipulações pré-estabelecidas das variáveis de treinamento. Então, vamos supor aqui, por que são pré-estabelecidos? Porque são métodos que, às vezes, já tem um nome para aquilo ser feito, né? Vamos supor, os drop sets, que são um dos mais comuns, se não é o mais comum de todos, né? É você manipular o quê? Carga de treinamento, né? Ao longo de uma série sendo executada, onde você vai reduzindo 20% da carga, né? Após cada série que você executa daquele exercício, né? Então, isso é uma manipulação das variáveis já pré-estabelecida, redução de 20% da carga a cada série sendo executada. Você tem, por exemplo, o hash pause. O que é o hash pause? São intervalos curtos entre séries que você dá de 10 segundos entre séries até a falha muscular. Então, basicamente, no hash pause é uma manipulação do intervalo de descanso que você está dando entre as séries. Então, basicamente isso que nós chamamos de método de treinamento. É quando você tem um método que varia, que modifica as variáveis
variáveis de maneira pré-estabelecida, né? Então vão ter vários métodos aí. Cada vez que eu vejo assim, surgem até novos métodos aí que as pessoas criam, que aí pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e cria o próprio método. E eu falo isso direto nas aulas aqui da Sítios. Vocês acabam criando os próprios métodos de vocês, e isso está certo, tá? Você não precisa se apegar a nenhum método específico. Você mesmo tendo uma visão estratégica do treinamento, você pode ver assim, pô, eu acho que faz sentido eu reduzir a carga em 20% e não dar intervalo de descanso nessa série aqui. Eu acho que faz sentido eu fazer um alongamento entre as séries aqui. Tudo isso são estratégias que você, como treinador, vai adotando e que você não precisa necessariamente seguir, né, o método que já foi estabelecido, que vai ser superior, né? Até mesmo porque, né, Vitor, acho que o mais importante quando a gente fala de métodos de treinamento é que já existem muitos estudos aí tentando comprovar a eficácia de diversos métodos. Então, os mais famosos que você já ouviu aí, por exemplo, drop set, hash pause, pirâmide crescente, pirâmide decrescente, oclusão vascular, que o Vitor vai com certeza mencionar um pouquinho aqui hoje. São métodos que já foram estudados cientificamente e, até hoje, nenhum desses métodos provou-se ser mais efetivo do que a musculação tradicional, contanto que as variáveis sejam equalizadas, que isso é um detalhe importante que eu quero explicar aqui. Mas antes de eu fazer essa explicação, deixa o Vitor falar um pouco para vocês aqui sobre isso, porque também, senão, fico só eu falando aqui, aí fica até chato para quem está ouvindo a gente. O homem empolga, o homem empolga. Mas é importante também entender que alguns métodos, por si só, eles já são um treinamento, né? Então a gente vai pegar um método GVT, por exemplo, você não consegue encaixar o GVT em um treino, né? Ele por si só, ele é um treino inteiro, vamos dizer assim, né? O SST é feito dessa forma também, a gente tem aí o Heavy Duty é feito dessa forma também, até o próprio Blitz aí, né? O famoso Blitz, então assim, eles por si só são um treinamento também, e a gente pode, da mesma forma que o Renato falou, ele comparar ali com um treino tradicional, e a gente vai ver que a gente tem basicamente os mesmos resultados, tá? Um outro fator importante também é que, na grande maioria das vezes, esses métodos de treino eles vão vir antes da ciência, tá? Isso é super normal de acontecer. O pessoal vai começando a colocar em prática ali e depois você vê se tem ciência ou não. Então a gente vai ver também que tem vários desses métodos que ainda não têm ciência porque são métodos razoavelmente novos ali. Então ninguém ainda teve o interesse de pegar um método desse e fazer um estudo científico sobre o tema, tá? Mas na grande maioria deles eu diria que tem já algum embasamento científico, inclusive lá dentro da Sítios Play, né, na parte de métodos ali, todos os métodos a gente coloca se tem embasamento científico ou não para ser utilizado. Exatamente, né? Porque às vezes você vai pegar métodos como, por exemplo, ponto zero, que foi muito difundido aqui no Brasil por causa daquele fisiculturista, né, o Fernando Sardinha. Aí tem gente que fala, não foi o Sardinha que inventou isso não, isso aí já foi feito não sei quantos anos por outro. Tanto faz, tá? A gente não está aqui para discutir quem foi que inventou o método ou não, mas é basicamente você segurar ali, né, numa angulação, 2 segundos, né, de isometria, numa angulação próxima à angulação final de movimento, né? E isso ele considera ser a técnica do ponto zero. Aí você fala assim, meu Deus, esse método é excelente para desenvolvimento de massa muscular. Não existe nenhuma comprovação científica de que ele vai ser melhor do que fazer uma série completa. Ah, Renato, mas pô, quando eu fiz, eu sentia meu peitoral com um estresse, uma intensidade muito maior. Cara, mas você sentir não necessariamente significa que isso vai ser mais efetivo, né? A gente tem que avaliar outros fatores. E aí, quando você vê métodos como esse é um excelente exemplo para a gente poder justificar, você está manipulando ali a variável de cadência, né? Ou seja, a cadência do exercício está ficando bem mais lenta, porque você está tendo 2 segundos de isometria na fase final. Então, naturalmente, vai gerar mais esforço do seu peitoral se você estiver usando a mesma carga que você usaria. Então, não necessariamente é por causa do método, é porque você está manipulando a cadência, né? E se essa é uma estratégia, por exemplo, sabe uma aplicabilidade muito boa do método ponto zero, aqui na academia do meu condomínio, né? A gente tem ali alguns halteres que não chegam no máximo até 10 quilos. Então, se alguém vai fazer supino reto com halter, por exemplo, e consegue fazer com 30 quilos, nunca vai conseguir usar um halter de 10 e ter um treino efetivo, né? Então, o que ele pode fazer para mitigar isso? Eu prescrever um treino para ele, né, onde ele pegue halter de 10, só que ele faça um ponto zero no final do movimento. Isso ajude aumento da cadência, vai ajudar aquela carga que ele tem ali ser mais efetiva para gerar hipertrofia. Então vocês vão perceber que é exatamente isso, né? Quando a gente fala que não existe um método superior, é que você utilizar um método é mais do ponto de vista estratégico do treinamento do que vamos otimizar o resultado. Você não está tendo resultado? Vamos colocar ponto zero para você ter resultado. Não, isso não vai acontecer. Você não está tendo resultado? Vamos colocar drop set. Não é isso que vai acontecer. Você vai utilizar os métodos para que você manipule essas variáveis
e de forma que vai atingir o objetivo. Então, vamos supor, o meu aluno não tem tempo para treinar. Eu já usei o exemplo agora da cadência de treinamento para quem tem poucos halteres, por exemplo, que não vai até muitos quilos de halter. Mas tem um outro exemplo muito bom e aplicável. Meu aluno não tem muito tempo para treinar, mas eu preciso fazer uma alta dose de volume de treino. Então, drop sets e hash pausas vão ser excelentes opções, porque você consegue fazer um alto volume de treinamento num intervalo de tempo menor. Então, os métodos, na maioria das vezes, você não vai querer equalizar as variáveis, tá? Isso que é importante. No estudo científico, você equaliza as variáveis para saber se o que está dando resultado é realmente o método em si, ou se está dando resultado é porque você deixou o treino, exigiu mais esforço porque aumentou a cadência, exigiu mais esforço porque reduziu o intervalo de recuperação. Você tem que saber o porquê que esse método aí seria mais efetivo ou não, tá? Então que fique claro, eu espero que eu tenha feito uma explicação aqui que vocês entenderam o porquê que os métodos, na maioria das vezes, não vão dar resultados superiores do que um treino tradicional, mas isso não significa que eles são inúteis, porque você vai utilizar eles para praticidade e objetivo do seu dia a dia, né? Acho que deu para entender, né, Vitor? Deu sim. Um fator importante aí que eu vejo também é que muita gente utiliza o método porque é bonito, né? Então, poxa, se eu pego um cara que já treina há muito tempo, passa um treino todo tradicional para ele ali e não explico por que, às vezes, também, por que eu tô utilizando um treino tradicional, esse cara às vezes vai achar que esse treino é ruim. Pô, esse treino aqui qualquer um passa, né? E na hora que eu coloco um método, cheio de métodos ali, o cara, nossa, que treino bacana, né? Se você não conseguir mostrar através do seu serviço ali, através da sua explicação, que ele não necessariamente precisa utilizar um monte de método, né? Eu vejo isso, assim, claramente, né? Tem muitos alunos ali, na hora que você bota um método, ele, nossa, agora esse treino tá funcionando, né? Tinha uma aluna minha que, porra, eu colocava um drop set pra ela ali, ela ficava super feliz, porque aquilo dali que amava, ela, nossa, agora tá funcionando o treino, né? Então, assim, muita gente utiliza isso até como o marketing, vamos dizer assim, e de alguma forma também até como aderência do aluno. Não vejo como problema pensar dessa forma também, não. Às vezes é um aluno, às vezes, que não gosta muito de continuar fazendo as mesmas coisas, um dia você coloca um método aqui, outro dia coloca um outro método ali. É um formato também que você pode utilizar, tá? Não só pensando em outros fatores que a gente vai mostrar aqui para vocês, mas pensando também em aderência, em variação do treino, é uma possibilidade interessante também. Exatamente, né? E eu vejo que, o que acontece muito é, por exemplo, o cara tá começando na musculação e ele, por ser iniciante, ele ainda não tem aquela maturidade de treinamento, então ele acha que é isso que vai fazer diferença. O drop set vai fazer maior diferença porque meu músculo tá muito mais inchado. Conforme ele vai evoluindo na fase de treinamento dele, ele vai percebendo que, assim, um treinamento bem feito, né, já é mais do que suficiente para ter resultado, né? Mas a gente... Acredito que a gente está dando até um pouco de spoiler da nossa pauta aqui, dos piores maneiras de utilizar métodos, porque a gente vai poder discutir isso quando a gente falar de uso de iniciantes, tá? Então, vou começar a puxar aqui. Tu quer puxar primeiro aí, Vitor? Pode mandar ver. Então tá, ó, a gente separou aqui uma série de situações que a gente considera que são uma das piores maneiras de vocês utilizarem métodos de treinamento, né? E a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o uso aleatório dos métodos de treinamento. Que é aquele cara que, tipo assim, o treino aqui tá legal, vou jogar um drop set aqui, sem ter porquê, sem ter um motivo para eu estar jogando aquele drop set. Não, tá jogando drop set por quê? Se o aluno já tá fazendo pouco volume para essa musculatura aqui e precisa fazer mais, então, beleza, vamos jogar o drop set. Não, tá jogando drop set porque às vezes o aluno ele não está conseguindo atingir próximo à falha muscular ou a falha muscular, e no drop set você facilita essa exaustão muscular porque você faz uma redução de carga. Então eu vejo isso, com os iniciantes é muito comum. Você faz assim, faz aí a série até a falha, e aí ele chega ali, às vezes 2, 3 repetições antes da falha muscular, só que ele acredita que foi até a falha. E aí quando você faz um drop set com esse aluno, aí sim ele consegue entender o que é esforço para atingir até a falha muscular, né? Mesma coisa com hash pause, às vezes é uma forma de você explorar o esforço do aluno no treinamento, né? Sem que você... isso para aqueles alunos que têm uma dificuldade tremenda mental de atingir a falha muscular, tá? Então, o uso aleatório que a gente coloca aqui é aquele cara que ele não tem um motivo para estar usando, ele não consegue justificar. Se a gente chega assim, eu pergunto para o personal, por que aqui tem um hash pause? Por que você está fazendo pirâmide crescente aqui? Por que você está fazendo pirâmide decrescente aqui? Ele não tem um motivo, né? Então, isso é o uso aleatório, a gente acha que é uma das piores maneiras que você pode utilizar. Porque o método ele pode ser muito bem-vindo, contanto que tenha uma finalidade, né? Boa. Um outro erro grande aí que o pessoal faz também é o uso exacerbado aí, né,
quantidade demais aí de métodos, né? Então o cara pega ali um treino, por exemplo, sei lá, tem 8 exercícios, o cara bota método em todos os exercícios daquele treino ali, né? E usa cada um método, né? Ele vai colocar um triset para começar, depois ele tem um biset, ele já vem com pirâmide crescente lá no outro ele bota um drop set, né? E é muito dessa ideia que eu falei antes, né? Às vezes ele utiliza muito isso como marketing, né? Um treino totalmente diferente, né? Só que esse uso aí exacerbado aí pode ser ruim, tá? Dependendo de como você vai utilizar ele, às vezes de novo, o cara nem sabe por que ele está utilizando, né? Esse com certeza é um grande problema, mas muitas das vezes aí vai ficar um volume demais e muitas vezes, dependendo do método que você vai utilizar, até mesmo perdendo intensidade desse treino, tá? Então, se você utiliza muito biset, triset, se você utiliza muito drop set ou até mesmo aí um giant set, strip set aí, que são exercícios, são métodos aí até mais avançados, vamos dizer assim, que você utilizar em alguns momentos ou não, você está perdendo muita intensidade. Vitor, como assim intensidade? Você está perdendo em carga, tá? Ou seja, você vai fazer ou utilizar um treino tradicional comparado com um biset, né? A gente já tem estudos mostrando isso. Ao utilizar o biset, no segundo exercício você, obviamente, vai utilizar menos carga, tá? Porque você está mais cansado para fazer aquele exercício ali. No drop set é a mesma coisa, você está diminuindo carga, você está perdendo aí intensidade de treino, tá? O esforço desse treino está maior, né? Só não sai todo cansado ali, mas a gente está perdendo intensidade. E essa intensidade também é fator fundamental ali para trazer resultados, né? Então, assim, esse uso exacerbado com certeza é algo aí que vai ser... que pode ter um ponto aí que vai ser ruim, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado também com esse uso, com esse tipo de pessoa. Perfeito, Vitor, excelente. Né? Uma outra forma que a gente vê que é um erro muito comum de utilizar os métodos é achar que alunos avançados precisam fazer métodos de treinamento para ter resultado. Né? Aquela ideia de tipo assim, o teu aluno avançado atingiu um platô de treinamento, então só utilizando métodos avançados de treino aqui a gente vai conseguir quebrar esse platô. E eu vejo isso muito pelo contrário, tá? Por que eu vejo isso muito pelo contrário? Eu acho que os alunos avançados, eles vão... É bom que eles evitem fazer alguns métodos, né? Por que tu tá falando isso, Renato? De onde tu tirou essa ideia? Porque eu acho que, assim, uma das formas, quando eu tenho um aluno avançado, uma das melhores formas de eu ver que ele está evoluindo é sabendo que ele está controlando as cargas de treino e ele está evoluindo as cargas de treino. Então, vamos supor, ele colocou lá 30 quilos no supino reto e conseguiu fazer 10 repetições. E aí, na próxima sessão, ele conseguiu fazer 11 repetições com 30 quilos. Aí, na próxima, ele conseguiu fazer 12. Aí, na outra semana, ele resolveu fazer 32,5 quilos e conseguiu fazer 10 repetições. Ou seja, ele está evoluindo as cargas de treinamento dele constantemente. Essa é uma das melhores formas de eu saber que um aluno avançado, que a gente não vai ver uma hipertrofia dele muito pronunciável, né, em semanas, né, às vezes vai demorar meses para a gente ver uma hipertrofia mais pronunciável. Esse aluno, se a gente não controlar muito bem as cargas de treino dele, né, a gente acaba não vendo a evolução e não conseguindo ter certeza que ele está evoluindo. E aí esses métodos de treinamento às vezes atrapalham a gente a controlar as cargas, porque vamos supor, então vou fazer supino reto aqui, mas vamos fazer um FST7 no supino reto, por exemplo. Cara, aí você vai lá, vai fazer um supino reto, só que aí você vai fazer um descanso ativo com contração do peitoral, aí depois você vai fazer em um curto espaço de tempo mais uma série. Então, assim, você acaba mexendo tanto nas variáveis que você não consegue saber se ele está conseguindo evoluir as cargas ou não. Né? Vou fazer um drop set de bíceps. Pô, beleza, aí você faz um drop set, só que você não sabe se ele está evoluindo, se ele está conseguindo botar mais carga no bíceps ou não. Então, assim, por isso que às vezes os avançados, às vezes eles vão ser os que não vão precisar. E muitas das vezes, se você utilizar de maneira descontrolada com esses alunos, vai até prejudicar eles de certa forma, tá? Esse é um dos casos que eu acho que muita gente tem essa confusão. Pô, o cara avançado precisa de método, nem sempre. E aí, esse é um caso engraçado porque muitas vezes, né, se você chegar na academia, um instrutor de academia comum, vamos dizer assim, passa um treino para avançado, se não tiver um monte de método ali, às vezes o avançado vai ficar triste, né? Ele, pô, esse treino aqui tá muito básico, isso daqui é treininho de iniciante, não quero fazer isso daqui, né? E é muito dessa percepção mesmo, né? O cara acha que o método vai ser algo totalmente diferente, utilizado aí só pro avançado, né? E não é bem assim. E aí que é a grande outra questão que a gente traz para vocês aqui. Um outro erro também é achar que os iniciantes não podem fazer métodos, né? Então, acho que o iniciante só tem que fazer o treininho comum ali. E não, tá? Os métodos podem vir a calhar aí, dependendo do treino que você vai passar para esse iniciante, os métodos podem encaixar muito bem, tá? Então, muitas vezes o iniciante, às vezes, não tem uma frequência tão grande de treino, então ele vai ter um volume bem baixinho ali, às vezes você colocar um método para aumentar um pouquinho esse volume é uma possibilidade legal. Então, não tem essa regra, tá? De que, poxa, até mesmo, né, a gente colocou aqui, o iniciante pode fazer, o avançado não necessariamente precisa fazer, mas não tem regra também, tá? Todos podem utilizar,
os métodos e vai depender de qual método você vai colocar para cada um, tá? Porque também não é você vai colocar todos os métodos dentro de uma cesta e falar que isso aqui vai ser igual para todo mundo. Não, existem diferentes tipos de métodos e cada um vai ser aplicado de uma forma melhor aí, tá? E aí, nesse caso, o iniciante também pode fazer o método, não tem problema algum. Pois é, aí em alguns casos vai ser até muito bom o iniciante fazer, porque, pô, igual eu falei, o iniciante com dificuldade de tempo, ele não tem muito tempo para treinar, usa um método que vai reduzir o tempo de treino, né? Pode ser o caso do biset, do drop set, hash pause. O iniciante, ele não consegue atingir a fadiga muscular, então, às vezes, um drop set vai ajudar ele a entender o que é esforço máximo. Então, assim, é você saber usar os métodos da melhor forma, com objetivo. É o que a gente está falando aqui desde o início, né? E não achar que os métodos vão fazer milagre. E, assim, uma coisa que eu acho que, né, se eu tivesse que deixar uma mensagem bem clara aqui nessa aula de hoje, né, nesse podcast de hoje, é que, assim, método não vai fazer milagre em treino de ninguém. Então, se você não tem uma boa estrutura de treinamento, o método não vai ser o que vai fazer a grande diferença em resultado. O método é igual imagina aquela foto do cara jogando salzinho aqui no cotovelo, né? É o ponto final ali do tempero do prato do cara. Não é basicamente, usou o método, resolveu o problema, né? Então, vocês têm que ter muita ciência disso, que o método vai ajudar sim, se você está aplicando ele com objetivo, com estratégia, vai ser muito bom para o teu aluno, mas não é o que vai fazer a diferença. A estrutura do treino tem que estar muito boa já, a estratégia do treino já tem que estar muito boa para que você tenha resultados positivos aí com o treinamento. Renato, eu queria fazer uma pergunta importante para você, posso? Pode falar. Você que é um especialista em carnes aí, você acha necessário jogar esse salzinho ali por cima do ombro ali? Acho que fica bacana? A maior pergunta é, salgar a carne antes ou depois dela ir para a grelha? Essa é uma boa pergunta, tu sabe? É uma boa pergunta, essa é interessante. Tem gente que fala que só pode salgar depois, né? Tem gente que fala que tem que salgar antes, né? Então, realmente... Eu vi um podcast sobre isso aí esses dias, se não me engano, o cara falava que era antes. Era antes. Eu acho que para hambúrguer, quase todos os caras de especialistas de hambúrguer falam para salgar depois, tá ligado? Por causa que resseca, né? Tem essa história aí, né? Eu te dei aula de carne moída já, e você sabe que eu salgo só depois também, exatamente porque resseca a carne moída. Exatamente. Aula de carne moída. Mas eu falo assim, uma coisa que eu já vi como regra, assim, em termos... Já virou podcast de churrasco aqui, né? Mas... O negro não vai entender nada. Do nada os caras começam a falar de churrasco. O cara pulou por 1 minuto 22. Que chato, tá falando de carne, né, cara? Mas aproveitando esse papo de drop set, né? Basicamente, a regra que eu sigo para minha vida. O churrasco começa pela seleção da boa carne, né, cara? Porque, tipo assim, não adianta, cara. Eu já comprei carne que não adianta o que tu faça com ela, não vai ficar boa, sabe? Tipo assim, não tem como salvar uma carne ruim, sabe? Então tem que selecionar. Eu até falo com a minha esposa aqui, né? Se for para comer churrasco, a gente pode comer menos vezes, mas vamos comer o melhor churrasco possível, né? Porque senão a gente fica comprando qualquer carne achando que vai ficar boa na grelha e não fica. Eu recomendo aí, ó, galera que gosta de carne aí, Netão Bom Bife tem um podcast lá no Podpah que é engraçado pra caramba. O Netão Bom Bife mesmo fala uma parada que é o seguinte, tipo assim, se a carne é muito boa, até porque eu acho que ele vende carne também, né? Sim. Se a carne é muito boa, o trabalho do churrasqueiro é não estragar a carne, né? Tipo assim, basicamente isso, não é salvar um churrasco, né? Exato. Mas, fechando aqui o adendo aqui que foi importantíssimo, né? Importante falar que o consumo de proteínas aí vai ser fundamental para a gente conseguir atingir esses resultados. Exatamente. O cara depois acha que o drop set faz a diferença, mas qual é a carne que ele está consumindo dia a dia? Né? Esse consumo de proteínas vai ser fundamental. Mas ainda dentro dessa discussão de métodos, né? Voltando aí, eu acho que algo que ilustra muito bem, que eu estava até comentando com o Renato antes, é o uso aí da oclusão vascular, né? Ou Kaatsu Training. Por que eu vejo isso? Porque é algo que chama muita atenção, tá? Chama muita atenção. Então, para quem não sabe, aí, o Kaatsu Training é aquele método de oclusão vascular, né? Então, onde você vai colocar ali um... Como é que chama o negocinho de pressão, Renato? Eu esqueci o nome. Manguito. O manguitozinho ali, tá? Que pode ser substituído por um elástico também, não tem problema. Onde você vai fazer aquele treino ali com esse manguito no seu braço ou nos seus membros, né? Ou no seu braço ali, ou nas coxas, tá? E para quem já fez aí, o Renato até já participou de um estudo científico aí sobre o tema, né? O pessoal fala assim, que a sensação, ela é muito ruim, vamos dizer assim, né? Porque no seu descanso ali... no seu descanso ali, que era a hora que você, ia dar uma relaxada, você continua ali aquela sensação de queimação no músculo ali, que é muito forte, tá? Então,
ele dá essa sensação aí muito boa e a gente tem alguns resultados. E por que eu tô falando isso? De tempos em tempos, sempre às vezes algum profissional aí da área fala sobre o assunto, de tempos em tempos chega a galera na CITES, nossa, isso daqui funciona, não funciona? E aí são duas coisas engraçadas. Tem muita gente que chega com um preconceito gigante, fala, olha que besteira que esse cara tá falando aqui, botou o manguito no cara lá, essa merda que não serve pra nada e tal. Aí eu falei, não, cara, aí você tá totalmente enganado. Por quê? Esse é um método criado aí muito antigo, tá? Desde os anos 60 aí ele foi criado. A gente tem muito estudo científico sobre o tema, tá? Então a gente já tem aí algumas meta-análises sobre o tema, então a gente já tem um nível mais alto de evidência científica sobre o tema, então a gente tem bastante estudo sobre o tema aí, tá? Então com certeza não é um método aqui que não tem estudo científico. E, por outro lado, chegam algumas pessoas pra gente, nossa, eu tenho que fazer isso daqui é o santo graal aí de conseguir hipertrofia, e eu também vejo que não, tá? Eu vejo que é um excelente método pra gente aplicar para reabilitação, então em caso de reabilitação, às vezes que o cara não consegue trabalhar com cargas muito altas, problemas aí articulares, enfim, ele se encaixa muito bem e é amplamente utilizado para isso, porém no dia a dia da academia ali, eu não vejo muita necessidade de você utilizar. É um método aí que tem bastante trabalho, vamos dizer assim, pô, você vai ter que levar um manguito, até mesmo ali um elásticozinho ali para o seu aluno, e, cara, não vai ter grande diferença, tá? Se eu uso um treino tradicional ou uso um treinamento ali com a oclusão vascular, não tem tanta diferença assim. Então, não vejo necessidade de você utilizar tanto no dia a dia. Mas, se você quiser utilizar também com o seu aluno ali, é algo que, de novo, pensando em marketing, funciona super bem, porque chama atenção pra caramba, tá? Você faz um treininho desse ali, a academia inteira tá vendo o que você tá fazendo, tá? Então, chama atenção de alguma forma. Mas eu não vejo muita necessidade do dia a dia. Mas tem comprovação científica que funciona assim. Essa que é a grande questão. Perfeito, né? O importante é essa mensagem, né? Que é o que a gente está tentando passar para vocês aqui hoje, que, tipo assim, às vezes não é pelo fato de estar mexendo com a pressão arterial do seu aluno que ele vai ter mais resultados de hipertrofia no final das contas, né? Ô, Vitor, eu pensei em pegar esse finalzinho aqui só para fazer um tiro curto aqui com a galera de várias aplicabilidades de métodos de treinamento que são efetivas e estratégia por trás de aplicá-los. Porque, pô, é muito legal a gente chegar aqui, ó, tem que aplicar o método com estratégia e objetivo, né? E aí muita gente vai falar assim, pô, mas e aí, o que eu faço então? Qual que é a estratégia e objetivo que a gente faz? Aí eu vou pegar aqui alguns tiro curtos, se você quiser pegar uns aí que eu não falar, você pega aí depois, beleza? Manda ver. Bom, ó, por exemplo, já citados aqui nesse podcast, o Drop Set, para quem tem pouco tempo de treino, é excelente, né? Vamos supor, para você não deixar uma sessão de treinamento muito longa e extensa, você aplica o método Drop Set, que você consegue fazer mais volume de treino em menos tempo. Hash Pause segue a mesma regra do Drop Set, você consegue utilizar esse método para você reduzir a sua sessão de treinamento. Tem quem faça um exercício para cada agrupamento só de Hash Pause, por exemplo, né? É uma possibilidade para você fazer um treino curto, mas que tenha um volume de treinamento adequado mesmo assim, tá? Alunos com dificuldade de atingir esforço máximo, Drop Set e Hash Pause também atuam muito bem. Quando o exercício é o primeiro exercício do treinamento e você quer fazer ali um aquecimento específico, um método de pirâmide crescente encaixa legal, porque você vai aumentando a carga conforme você for fazendo cada série com esse aluno. Então, a primeira série vai ser com uma carga menor, depois vai aumentando um pouco a carga, depois aumenta mais um pouco, né? Você vai equalizando carga e número de repetições. É uma boa forma de você fazer um aquecimento naquele primeiro exercício, tá? Bisets, muito bom para você também reduzir o tempo de treinamento. Você faz bisets para musculaturas opostas ou para musculaturas que não são sinergistas, como, por exemplo, bíceps e tríceps, peitoral e costas, né? Pode ser tríceps e membros inferiores, né? Panturrilha e quadríceps, né? Você tem várias formas de você fazer, né, o biset sem que um exercício atrapalhe o outro, né? E aí você consegue reduzir o tempo de treino, porque enquanto você está descansando de um exercício, você está estimulando uma outra musculatura, né? Então vamos supor, fez o supino reto, você fez um trabalho ali excelente para peitoral, deltoides e tríceps, né? Aí você vai lá, faz uma puxada frontal, porque você está descansando o seu peitoral e tríceps enquanto você está trabalhando dorsal e bíceps. É uma forma de trabalho. Que aí entra também o método agonista-antagonista. Serve muito bem para isso, para você deixar uma sessão de treino mais curta, porque você sempre vai fazer um exercício para uma musculatura e vai fazer um outro para a musculatura que faz um movimento oposto. Então, basicamente, você vai estar reduzindo o seu tempo de sessão sem prejudicar em nada os resultados que você tem, né? Mais algum método que você lembre aí, aplicabilidade rápida assim?
Bom, vou puxar mais um tiro curto. Você foi falando aqui, eu fui notando alguns. Beleza. GVT, acho que é um método bem interessante aí de German Volume Training, né? Que é o 10 de 10 aí, né? 10 séries de 10 repetições. É um método muito legal aí para você utilizar, muito com avançados aí, para você estabelecer mesmo aquela carga ali. Então você vai pegar os principais exercícios, você pega aí, sei lá, supino, pega um desenvolvimento, pega um levantamento terra, agachamento, enfim, né? Você pega os principais exercícios e vai fazer, cara, 10 de 10, 10 de 10. É excelente para você estabelecer essas cargas aí, às vezes que o seu aluno precisa disso. Giant set, tá? Então, assim, você fazer aí mais de 4 exercícios seguidos, um atrás do outro. E strip set, né? Que seria o drop set elevado aí, ó, ao máximo, né? Que seria fazer A máquina. você vai fazendo drops até chegar no momento ali que você tá fazendo sem peso nenhum, tá? Então, tanto o Giant quanto o Strip Set são excelentes aí para em alguns momentos específicos, tá? Então, seu aluno chegou ali, seu aluno tinha 1 hora de treino contigo, chegou 50 minutos atrasado, ele vai ter 10 minutinhos de treino, cara, você vai lá, puxa um Giant Set, puxa um Strip Set ali, é um formato que você pode utilizar com aquele aluno. O aluno tá precisando, ele tem muita dificuldade de chegar numa fadiga máxima, você pode utilizar esses métodos, tá? Um que o Renato já falou também, mas tem uma aplicabilidade específica aqui do agonista-antagonista, que é o quê? Se você precisa aumentar a força do segundo exercício ali, você quer fazer ou com mais carga ou com mais repetições no segundo exercício, o método agonista-antagonista é interessante. Então, por exemplo, você vai utilizar cadeira extensora e flexora, tá? A gente tem aí os estudos mostrando que a cadeira flexora, ao fazer logo depois da cadeira extensora, a gente tem um ganho aí, tanto ou de número de repetições ou de carga, tá? Então é uma possibilidade legal para vocês utilizarem aí. Um outro que o Renato falou também, mas que eu vejo aqui uma outra aplicabilidade também, é das pirâmides, tá? É quando, às vezes, por exemplo, você está num momento ali onde você está focando em força, vamos supor, então você está utilizando ali repetições ali de 4 a 6, vamos supor, e você pretende, daqui 2 meses, por exemplo, focar mais em resistência, utilizar repetições aí mais altas. O que você pode fazer? É nesse meio termo aí você colocar ali 1 mês só de pirâmide crescente, agora já, ó, crescente ou decrescente? Crescente, aí. A carga. Sempre que você for fazer essa transição ali, você utilizar ou um mês ali, por exemplo, de crescente ou um mês de decrescente, exatamente para o cara que está acostumado, às vezes, com cargas baixas, começar a trabalhar com cargas mais altas, ou o contrário, tá? É uma possibilidade legal. E um último que eu anotei que também é o de pós-exaustão, tá? Então, às vezes, aquele cara que tem muita dificuldade de, no exercício multiarticular, trabalhar aquela musculatura que você quer. Então, por exemplo, você está prescrevendo ali supino para um aluno e você quer que, poxa, aquele supino seja um exercício excelente para ele, no caso, para peitoral. E ele sente muito pouco peitoral, ele está sentindo muito tríceps ali. O que você pode fazer? Colocar um pós-exaustão, que é o quê? Vem com um exercício ali de supino, logo depois você vem com um específico para peitoral, vamos supor um crossover ou até mesmo um crucifixo ali, e aí, fazendo um logo depois do outro, você consegue realmente levar a musculatura alvo ali até a fadiga, tá? Ou seja, você vai utilizar ou não cada um desses métodos, dependendo do objetivo que você tem, tá? A gente não vai utilizar ele de forma aleatória, a gente não vai utilizar ele de forma exacerbada aí, a gente vai utilizar aí de acordo com objetivos, tá? O que o seu aluno está demandando naquele momento ali, você vai escolher um método ou outro. Como o Renato gosta aí, que eu dou o exemplo, né? Você tá ali, ó, caixinha de ferramentas ali, igual o eletricista tem, o pedreiro tem, você vai tirar uma ferramentinha ali e vai utilizar naquele momento. Então é importante que você conheça todas as ferramentas e saiba quando que você vai tirar uma ferramenta ou vai tirar a outra, né? Se você está precisando apertar um parafuso ali, você não vai tirar um martelo, que vai dar errado, né? Essa conta não vai dar certo, não. Perfeito, perfeito. Eu lembrei de outras aplicabilidades aqui, que tiro curto aqui para a galera. O FST7, muito bom também, é a mesma aplicabilidade que eu falei mais cedo sobre o ponto zero, né? Para você poder trabalhar com pouca carga, porque você vai fazer um treino com curtos intervalos de recuperação, e algumas vezes você vai estar contraindo a musculatura que vai estar sendo trabalhada ali, então isso faz com que você aumente a exaustão gerada naquele treinamento com uma carga menor. Então, se você está treinando numa academia de hotel, está treinando numa academia onde você não tenha muita carga, você pode fazer isso. Tem também o método de repetições forçadas para você fazer quando você, por exemplo, alunos que treinam poucas vezes na semana e tem bastante tempo de recuperação da musculatura, você pode ir na exaustão máxima e forçar algumas repetições a mais, porque você sabe que ele tem um tempo bom de recuperação, não vai interferir na próxima sessão de treino. Então pode ser uma boa assim, por exemplo, o seu aluno vai treinar na quinta-feira e depois só vai treinar de novo na segunda, né? Ele vai ter ali sexta, sábado e domingo para se recuperar, né? Então você vai ter ali, você pode ir um pouco mais além utilizando repetições forçadas, porque você sabe que vai ter um bom tempo de recuperação. E é óbvio que existem vários outros casos aqui, existem várias outras aplicabilidades
né, de métodos de treinamento, né, que a gente não tem nem tempo para passar para vocês, porque se tivesse aqui, não precisaria ter um curso completo de métodos de treinamento na CitiusPlay. Então, se você se interessou, tá, vai lá no citiusplay.com.br, lá tem todas as informações sobre a CitiusPlay, você pode entender mais sobre a plataforma, os cursos que você vai ter acesso, são mais de 33 cursos, tá? E é o nosso patrocinador oficial aqui da Citius, porque a gente só recebe patrocínio aqui de produtos que a gente confia, que a gente testa e aprova, né, Vitor? Perfeito, exatamente. E se você gosta desse assunto também, método de treino ali, além, obviamente, de entrar lá no CitiusPlay, deixa aí nos comentários aí que a gente pode, às vezes, puxar um outro podcast aí voltado também para esse assunto, explicando um pouco mais aqui, que esse a gente falou como não usar, né? A gente pode, e fez um tiro curto aí de como usar, a gente pode utilizar, puxar um outro aí falando mais como utilizar aí para vocês, beleza? Perfeito, então. Queria agradecer a presença de todos aqui no nosso podcast. Vocês ficaram com a gente até o final, ouviram até o nosso discurso aqui sobre churrasco hoje, né? E vejo vocês então no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.